Nunca na sua vida desabafe com seus filhos sobre nada. Tem gente que desabafa com a criança. Isso é um nível de despreparo do pai. A criança sai do lugar de criança, da inocência onde ela tem que ficar, e ela assume um papel muito mais maduro antes da hora. Isso fere a criança. Não desabafe com seu filho sobre nada. Os filhos vieram depois, eles têm que estar abaixo. Os pais estão acima. E eu tentava sair debaixo dos meus pais para ir para cima deles dizendo: vocês estão errados, você não pode gastar dinheiro assim, mas você tem que ser fiel à minha mãe, você também tem que parar de encher o saco do meu pai, vocês parecem menino. E eu ficava ali, como pai dos meus pais. E quando eu fazia isso, eu perdia a referência. Porque eu olhava para os meus pais, eu não via os pais, eu via o quê? Filhos problemáticos e velho ainda. E dessa forma, eu saía do lado do meu filho. Porque o Gabriel, que era pequeno na época, ficou sem um pai lá. Porque em vez de estar do lado do Gabriel, meu filho, eu não tinha energia para ele. Porque eu estava o tempo todo manifestando minha energia de pai para cima dos meus pais. O Gabriel ficou sozinho. O Gabriel teve sequelas por conta do meu comportamento de tentar mudar os meus pais ou salvar os meus pais. E talvez você está aí tentando salvar os seus pais. Talvez você está aí tentando fazer... Entende? Dessa forma, o que precisa acontecer? Você precisa voltar para o seu lugar. E voltar para o lugar é um exercício de humildade maravilhoso e difícil muitas vezes, porque você acha que você sabe o que é bom para os seus pais. Porque você tem as regras do jeito que seus pais tinham que viver. Olha o tamanho da soberba, da arrogância. Você achar que você sabe como é que tem que ser a vida dos seus pais. E isso, meus pais têm que viver assim. Não pode gastar dinheiro com isso. Tem que parar de beber. Tem que parar de fazer tal coisa. Tem que ser desse jeito. E aí você se torna pai dos seus pais. O que acontece é que você não se contenta com isso. Você começa a querer ser mãe ou pai dos seus irmãos também. Porque seus irmãos estão cheios de problemas e você fala: não, eu vou resolver isso aqui. Aí você começa a descer o bambu nos seus irmãos e dizer: você está errado nisso, você tem que ter responsabilidade naquilo. Você começa, pronto, uma família disfuncional. Seus pais não sabem mais que bicho é você, porque você não é filho, você está em cima deles. Eles não têm mais energia para ser pai dos seus irmãos, porque está tudo desconfigurado. E você fez isso com uma bela de uma intenção: eu fiz por amor. Olha a merda que está instalada na família. E o que é pior desse processo todo é que vai faltar energia emocional, espiritual, psíquica, para que você possa estar do lado do teu marido, olhando para frente, que é para onde a vida acontece, você olhando para frente. Você, seu marido, os seus filhos na sua frente e os seus pais lá atrás. É onde eles precisam estar. Porque eles estão na frente dos seus bisavós e tataravós e a linhagem familiar. A vida flui para frente. E se flui para frente, o seu olhar tem que estar para frente ou para trás? Tem que estar para frente. Flui para frente, eu tenho que andar para frente. Dessa forma, eu estou do lado da minha esposa. Os meus filhos saudáveis estão aqui. E todo mundo olhando para frente. Todo mundo olhando para a vida, para a progressão da vida. Só que talvez você não está fazendo isso, porque você está o tempo todo olhando para trás e vendo lá o seu pai com os problemas dele com bebida, a sua mãe reclamando do seu pai, o seu pai reclamando da sua mãe, a sua mãe que vive arrumando dívidas. Só uma pausa nesse conteúdo para que você lembre que esse conteúdo que você está vendo faz parte do Protagon, uma imersão de 3 dias profunda. O link para você poder participar por essa jornada de transformação está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Garante sua vaga no Protagon. E agora a gente continua com o vídeo. Todos os meses, minha mãe arrancava as roupas do meu pai, arranhava o meu pai sangrava. Eles quebravam a casa. Meu pai chegava de madrugada, minha mãe pegava o violão que meu pai tinha, ela quebrava o violão. Já vi violão quebrar lá em casa inúmeras vezes. Eles quebravam o pau em casa. E eu debaixo das cobertas, com 10 anos de idade, chorando, porque aquelas brigas nunca terminavam. Ainda bem que eu nasci nessa família. Os meus pais começaram lá quando eu tinha os meus 8, 9 anos de idade. Eles foram numa festa, tinha lá no
alguns funcionários do banco, e alguém apresentou para o meu pai cocaína. E o meu pai cheirou cocaína pela primeira vez. Ele chamou a minha mãe, e ela também cheirou. E daquele dia em diante, foram 10 anos de vício em cocaína. Uma década, dos meus 10 anos aos meus 18 anos de idade. Com tudo isso que aconteceu, eu fui me transformando. Imagina o que uma década, não foi um ano, não foram 2, não foram 3, não foram 4, não foram 5, não foram 6 anos, não foram 7, não foram 8, não foram 9, foram 10 anos. Não faz com uma criança, com um adolescente, um jovem homem. Foi exatamente aquilo que aconteceu que me moldou. Aquele ambiente que foi criado, eu poderia dar o seguinte significado para aquilo. Como que eu posso dar certo na vida se olha de onde eu vim? Olha lá, como que eu posso? Olha os exemplos que eu tive, olha como é que eu era criado, olha como é que era aquilo. Como que eu posso dar certo? Eu podia ter dado esse significado para a minha vida, sim ou não? Aí eu teria feito isso se eu entendesse que os meus pais fizeram aquilo comigo. O que eu digo hoje é, os meus pais fizeram aquilo para mim. Não foi comigo, foi para mim. Se eu dou um significado negativo, ruim para o que aconteceu, eu me torno talvez uma pessoa sem potência. Se eu entendo que aquilo que aconteceu para me desenvolver, e o meu pai e minha mãe fizeram o máximo que podiam naquele momento, com o recurso que eles tinham, com as limitações emocionais, psíquicas, espirituais inclusive que eles tinham naquele momento, eles deram tudo o que eles podiam com aquele conhecimento que eles tinham, com aquele nível espiritual que eles tinham. Eu olho para lá e falo, qual é a fortaleza que eu tiro daqui? Deixa eu te explicar qual que é a minha fortaleza. Você pode pegar um inferno que esteja acontecendo e me botar lá dentro. Eu resolvo. Porque eu vivi isso minha infância. Eu vivi isso minha adolescência inteira. Me bota num lugar onde as coisas estão caindo, onde está esfarelando, que eu sobrevivo lá dentro. Meu nível de resiliência é inacreditável. As pessoas estão chorando, estão desesperadas e eu estou assim, calma, a gente vai resolver isso aqui. Mas tá pegando fogo, relaxa, eu já vi coisa pior. Mas por que eu tenho esse nível de habilidade? Quem desenvolveu isso em mim? Seu Luiz e Dona Cleusa. Eu sou brutalmente grato a eles. Eu só estou onde eu estou por conta deles. E porque eles me criaram daquele jeito. Porque eu fui criado exatamente naquele ambiente, daquele jeito. E talvez você ainda olhe para os teus pais com esse receio, com esse rancor, como aquela criancinha de 7 anos esperando que alguém venha para poder falar alguma coisa para você, ou criar alguma coisa na sua vida. Foi como tinha que ser. Foi o suficiente. Exatamente como tinha que ser. Você só tem que aprender a abrir o presente que os seus pais te deram. E esse presente muitas vezes é um presente confuso, porque vem de um abandono, porque vem de um abuso sexual, porque vem de uma não proteção, porque vem de um não prover, porque vem talvez de uma mãe que teve um comportamento nocivo, vem de um pai que foi omisso, que foi fraco, vem de um vício entre os pais, não importa, mas é um presente aquilo. Você só precisa aprender a abrir. E se você escolhesse olhar para o que os seus pais fizeram para você e não com você, e você escolhesse fazer daquilo uma fonte de amor inimaginável, inesgotável, e você entendesse que de lá, onde são suas feridas, suas cicatrizes da sua infância, disso saísse os seus poderes. E se você escolhesse parar e em vez de ficar escondendo as suas cicatrizes, falar, olha só, isso aqui são minhas cicatrizes. E aqui sai o meu poder. Em vez de se vitimizar e se colocar como tadinho e alguém que não tem potência, é só uma história que você está criando para você. Você vai precisar escolher fazer algo belo e magnífico e significativo com o que fizeram para você. Não fizeram com você, fizeram para você. Esse vídeo que você viu agora é um trecho do Protagon, uma imersão poderosa de 3 dias que acontece em algumas cidades do Brasil. Toca no link aqui embaixo, que está na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado e garante a sua vaga no próximo Protagon. Os temas são profundos, processos profundos para você poder reconfigurar a sua vida em 5 grandes áreas: trabalho e carreira,
prosperidade financeira, relacionamento amoroso, saúde, energia e espiritualidade. 5 áreas que compõem uma vida épica, uma vida magnífica de fato. O link está aqui embaixo, toca e garante a sua vaga e a vida nunca mais será a mesma.